Eu virei desenvolvedor sênior aos 23 anos e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como chegar lá. Vou mostrar como acelerar sua carreira de desenvolvedor sem papo furado. Então vamos lá, pessoal. Eu separei algumas sacadas para a gente poder ir conversando e entendendo como que uma pessoa consegue sair do cargo de desenvolvedor júnior para sênior aos 23 anos e tudo isso em 1 ano e meio de carreira de desenvolvedor. Então vamos lá. Sacada 1. Networking é mais importante que código. Então assim, eu saí de um cargo de desenvolvedor júnior para sênior porque eu sabia me posicionar, eu sabia me vender. Não porque eu fiz 10 cursos da Udemy, não porque eu tive a melhor faculdade, não porque eu tive o melhor ensino. Apenas porque eu soube me vender, me posicionar e soube me comunicar. Então muitos desenvolvedores ficam presos na parte técnica. Quando a gente começa a ingressar na área, ou quando a gente inicia a faculdade de análise e desenvolvimento de sistema, engenharia da computação, ciência da computação, a gente aprende algumas coisas. Primeiro, hard skill, soft skill, que são fatores super importantes para um desenvolvedor. Só que a maioria dos desenvolvedores, principalmente os iniciantes, e grande parte dos que já estão na área faz tempo, eles focam apenas na hard skill. Eles focam em estudar microserviço, arquitetura, outra forma de se comunicar, segurança, e preocupam tanto com a parte técnica e não se preocupam com a soft skill, a parte das habilidades interpessoais. E assim, se o seu objetivo é ser o cara mais técnico no mundo, beleza, estuda só aquilo, ignore sua comunicação e se veja preso no mesmo lugar para sempre. Então as pessoas que conseguem as melhores oportunidades, os melhores salários, são as pessoas que melhor se comunicam, são as pessoas que têm a melhor soft skill. Então assim como você dedica parte do seu tempo para o estudo de frameworks, tecnologias novas, novas linguagens de programação, novas técnicas, novos fluxos, foque um pouco do seu tempo na parte de soft skill, comunicação, oratória e outras. É importante você saber lidar com pessoas, foca no seu desenvolvimento pessoal, como você lida com um feedback ruim do seu código, como você lida com uma demanda urgente. A empresa, o Product Owner, ele quer alguém que resolva os problemas. E não é só tecnicamente que você resolve a maioria dos problemas. Às vezes você é um cara que vai resolver um problema. Como que você resolve aquele problema da melhor forma possível? Pode ser chamando outra pessoa, porque você sabe que outra pessoa vai conseguir te ajudar mais rápido a chegar em certo ponto. E qual que é esse ponto? É o ponto que o Product Owner quer. Se você faz isso acontecer, o Product Owner te chega com uma tarefa, você fala, deixa pra mim, vou resolver. Vai atrás de resolver, volta pra ele 2 horas depois, viu, tá resolvido. Fui lá, fiz isso, fiz aquilo, falei com fulano de outra unidade, de outro projeto aqui da empresa, usei uma tecnologia que eles já usavam, usei uma solução que eles já usavam e tá resolvido. Às vezes alguém já resolveu o problema. Ali dentro da empresa que você tá, alguém já resolveu o mesmo problema que você tá precisando resolver. Basta você ter a cabeça de usar as relações pessoais e ir atrás de entregar aquilo no seu produto. Então, além de você focar nesse desenvolvimento pessoal, das suas soft skills, é bem importante você assumir grandes responsabilidades. Então, foque dentro do possível de assumir os maiores projetos que você der conta. Então, assim, qual desenvolvedor vai sair de júnior para pleno? Aquele que fica só resolvendo bugzinho simples, de visualização de botão, ou coisas parecidas? Não, vai ser o desenvolvedor júnior que está indo atrás de demandas grandes. É o cara que tem o Planning Poker, supondo que a empresa que você esteja adote o Scrum, né? Eles vão ter o Planning Poker, onde é discutido as tarefas do lote, daquela versão, daquela sprint. Então, se você se dispor a uma tarefa um pouco mais complicada dentro do seu nível de conhecimento, pô, show de bola. O que o Product Manager vai ver? O que o Product Owner vai ver? Esse cara é júnior, mas ele tá querendo resolver coisas grandes. Só que além de querer resolver as coisas grandes, você precisa resolver. Então você precisa bater no peito e falar, eu consigo fazer isso. E te garanto, você consegue. Tem uma frase, um pensamento que é muito importante, assim, eu aplico demais em mim, que é o seguinte: se tem outra pessoa que consegue fazer, por que eu não consigo? Ainda mais, a gente não tá falando de coisas físicas, né? Não é levantar um peso, se aquele cara não consegue, mas ele é bem mais forte que eu. Não é o caso, a gente tá falando de mente, de raciocínio. Então todo mundo tem a mesma capacidade. Então se o arquiteto do time consegue resolver uma tarefa, você também consegue. Claro, em mais tempo, por conta de que você não tem todo o background que ele tem de anos de carreira. Mas tudo bem. Então assuma grandes projetos, entregas importantes.
Às vezes a entrega importante não é a mais difícil. Às vezes a entrega mais importante pode ser algo que seja só, de fato, trocar um botão, trocar o tema. Os usuários vão se importar bem mais com alguma coisa que eles veem mais a fundo, algo que eles usam no dia a dia e muda para melhor, do que às vezes uma mega tarefa complexa de refatorar o back-end. Ninguém vê isso. Nem os product owners, nem os product managers vê isso. É mais um time interno ali. Se tiver alguma liderança técnica que bate no peito e fala, a gente precisa dedicar tempo para isso, beleza. Mas não. As tarefas mais difíceis nem sempre são as mais importantes. Então foca em buscar as tarefas mais importantes para você. O que mais agrega valor ao produto que você trabalha. E mais um ponto importante que os dev juniors erram muito. Ficar preso no stack. Então assim, gente, a stack, ela não é cravada em pedra da sua história, do seu currículo, e tem que ser aquilo para sempre. Muito pelo contrário. Que nem eu já disse. O que um programador faz? Ele resolve um problema. Se você vai resolver um problema, você vai querer as melhores ferramentas para determinado problema. Então, se a sua stack ela é Flutter, por exemplo, você trabalha com Flutter e afins para produtos mobile, e você precisa fazer um site, você não vai atrás de usar o Flutter, dar um jeito, fazer alguma gambiarra de usar o Flutter para fazer um site. Você vai fazer o quê? Vai buscar a melhor ferramenta para entregar um site. O Delphi, por exemplo, é uma linguagem que pode ser usada para aplicações mobile, pode ser usado para site, pode ser usado para programas instalados ali no computador, que é o mais frequente uso, né? Mas, só porque você é um expert em Delphi, não quer dizer que você vai fazer um aplicativo em Delphi. Você vai atrás de uma tecnologia que faça mais sentido, que resolva o problema da melhor forma. Vocês entendendo um pouco mais esses conceitos que eu falei há pouco, já dá para ter uma boa evolução. Basta refletir um pouco, ver onde você consegue aplicar, estudar, né? Que nem eu falei. Isso aqui é um vídeo curto, não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida? Você pegar esses conceitos e estudar eles. Não tô falando pra você estudar o Delphi que eu falei, ou estudar o Flutter que eu falei. Não. Para de focar na linguagem. Para de focar na tecnologia somente. Foque parte do seu tempo para as suas soft skills. Para o seu desenvolvimento pessoal, você tem que ser um comunicador, você tem que ser um influenciador, um desenvolvedor que não sabe se defender. Como que ele vai avançar? Não tem como. Às vezes, alguém pode ter uma opinião diferente de você e ser alguém muito bem embasado tecnicamente, mas você, se você quiser que a sua ideia prevaleça, você precisa estar muito embasado tecnicamente também. Show de bola. Mas como você vai convencer o cara? Como você vai convencer um time todo a fazer de tal forma, a usar tal tecnologia? O poder do convencimento. Então você precisa se desenvolver como pessoa também, como profissional. O desenvolvedor, ele esquece que ele é um empregado também. Ele é um empregado, muitas vezes CLT ou PJ, e a função dele ali é resolver o problema. Mas, para resolver o problema, você precisa de outras coisas. E todo mundo quer uma ascensão na carreira. A maioria das pessoas vai querer essa ascensão. E para você ascender na sua carreira, você precisa se desenvolver em múltiplas vertentes. Então, foca nisso. Dito tudo isso, eu queria passar um pouco para vocês como replicar o meu crescimento, né? Então, só recapitulando, qual que é a minha trajetória dentro da carreira de desenvolvedor? Eu entrei em junho de 2022 como desenvolvedor júnior. Um ano depois, fui para desenvolvedor pleno. Claro, aplicando tudo isso que eu falei para vocês aqui e muito mais. Você acreditando que você consegue mesmo. Então, aplicando tudo isso, você chega lá. Então, em um ano, eu cheguei a desenvolvedor pleno e 6 meses depois, fui promovido para desenvolvedor sênior. Então, assim, em 1 ano e meio, eu consegui sair de júnior para sênior. Como? Como que a gente vai fazer isso? Como você pode fazer isso também? E não, a primeira impressão que passa não é a verdade. Não é babando ovo de chefe. Tem gente que faz isso e consegue? Tem gente que consegue. A gente tem que ser realista aqui. Tem gente que é parente de alguém, tem gente que... Não. Eu saí de uma cidade, vim para outra onde ninguém me conhecia. O meu estereótipo, né, a impressão que a minha imagem passa é uma. E mesmo assim consegui convencer todo mundo de que eu sou capaz. Mas não só com palavras, mas com resultados. Então não é só a parte técnica, não é só a parte oratória, comunicativa da coisa. É uma junção dos dois. Isso é bem importante de entender. Então, algo bem importante que eu considero é fazer networking antes de fazer código. As suas conexões no decorrer da sua carreira são tão importantes quanto o que você está estudando no momento. Então, às vezes uma oportunidade
de se destacar mais aparece de um networking que você fez. Como assim, Gabriel? Pô, na faculdade você conheceu um colega que tem uma mentalidade similar à sua, tem os mesmos gostos para tecnologia que vocês estão estudando. Então, cola com ele ali, vai junto. Às vezes esse colega consegue uma oportunidade e te puxa para conseguir uma também. Dentro da sua empresa você pode fazer networking também. Às vezes, a maioria das empresas boas mesmo, elas propõem eventos, webinar, palestras para os funcionários participar. Pô, em vez de sentar com a sua galera, senta com outra, conversa. Às vezes você conversa com um cara que é de um outro projeto da sua empresa e o cara te abre uma porta. Eu cito um exemplo para vocês. Quando eu era desenvolvedor júnior ainda, um cara de um outro setor da empresa, um setor de implantação de serviços, me pediu uma ajuda para desenvolver uma função para o banco de dados, uma função para o banco de dados Oracle que a gente usava lá na solução. E eu prontamente me dispus e ajudei. Desenvolvi uma função que foi bem complicada, mas assim, um dia eu resolvi. Foi muito útil pro cara, muito útil. E para mim foi útil que eu testei meu conhecimento e fiz network. O que aconteceu? A empresa, ela propõe algumas atividades físicas entre a galera. Então eu tava jogando vôlei e pessoas de outros projetos foram me chegando. Ah, você que fez aquela função, a gente usou ali e deu certo, cara, obrigado. Né? Então você começa a ser visto diferente. Por coincidência, um dos caras que chegou em mim e falou isso se tornou meu Product Manager agora no outro projeto que eu trabalho dentro dessa mesma empresa. Então é um networking. Ele movimenta demais. A impressão da sua imagem, ela movimenta demais a sua carreira. Isso pode te ajudar a alavancar muito. Então, se preocupa com código? Claro, você é um desenvolvedor. Porém, se preocupe com o networking também. As pessoas que você se relaciona é muito importante para a sua carreira. Outra dica que eu considero muito importante, você precisa ver o que o mercado precisa. Quando eu falo mercado, eu não estou falando aquela coisa para você entrar no Google, entrar no Twitter, entrar no TikTok e pesquisar o que fazer com Python, como o mercado usa Python. Não, às vezes é no seu ciclo. Às vezes na sua faculdade tem um colega que trabalha numa empresa e você pergunta para ele, viu, que tecnologia que vocês usam? O que vocês estão precisando lá? Às vezes esse contato mais direto, um contato de abrir seu LinkedIn, procurar alguém que tem alguma conexão com você e perguntar para a pessoa, viu, onde você trabalha, o que vocês estão precisando? E estuda aquilo, estuda o que o mercado de fato precisa. E não acredite no que todo mundo fala que o mercado precisa. Vai atrás e descubra por você mesmo. Às vezes o mercado da pessoa está inserido numa posição e você está em outra e você não consegue ver. E sendo assim você acaba não se destacando, não aparecendo, porque você está olhando para o lugar errado. Então, foca onde o mercado precisa. Cito como exemplo a linguagem de programação que eu comecei a trabalhar na área. Eu estudei desde o começo o Java, era onde eu me sentia mais confortável, porém foi vendo uma necessidade do mercado onde eu estava inserido do Delphi, que eu estudei Delphi e entrei no Delphi. Visto isso, eu vi uma outra oportunidade, porque o mercado ali dentro da empresa estava precisando de Java. O que eu fiz? Migrei para o Java de novo. Então eu não me apego ao stack. E sempre busco sentir a necessidade e conseguir alavancar minha carreira assim. Em resumo, é isso. Se você quer crescer na sua carreira, o caminho é esse. Não tem escapatória. Você tem que ser dedicado, você tem que focar em estudar parte técnica, parte pessoal. Isso é muito importante para um desenvolvedor. Sim, vai ter aquele cara que é mais introvertido, que tem 15 anos de casa, 15 anos de carreira e tem um cargo legal, deve ter um salário legal, show de bola. Mas você quer ter uma ascensão rápida, você precisa saber lidar com os outros fatores envolvidos daquilo de uma maneira inteligente. Se você não tiver a coragem, não se sentir pronto para sair de júnior para sênior em 1 ano e meio, ou sair de júnior para pleno depois de 3 anos de carreira, ou qualquer que seja, tudo bem. Fica calmo, continua consumindo conteúdo, busca evoluir nesses pontos que eu falei, e na hora que você se sentir mais pronto, você corre atrás e vai conseguir. Aplicando isso que eu tô falando, você consegue. Agora, quem quer ter mais dicas, entender um pouco melhor da minha trajetória, entender como que é a minha rotina, como que eu fiz mais detalhadamente para chegar àquilo e quais são meus próximos objetivos, peço que se inscreva no canal, acompanhe no Instagram, no TikTok. Vou estar trazendo conteúdo sobre isso, sobre a área. Sou desenvolvedor há 2 anos e 2 meses agora, já sou sênior. Desde 1 ano e meio de carreira já virei sênior. Tenho 23 anos e, cara, acredita no que você tem para entregar. Todo mundo tem capacidade, você que está assistindo também tem. Basta ter a humildade de entender que todo mundo tem algo a aprender
e ter a humildade de entender que não dá pra julgar um livro pela capa. Então, às vezes, você olha pra alguém e não dá nada, mas o cara é um puta cara inteligente. Então, você pode aprender com ele também. Enfim, basta você seguir nesse caminho que você chega lá. Então, peço que acompanhem o canal e apoiem ali a causa do desenvolvedor.